Bom dia, meninas! Hoje, 28/6/2025. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Mari. Bom dia, Deia. Bom dia, você que ainda vai entrar aqui conosco. E para você que está acessando esse conteúdo pela plataforma nas redes sociais, né? O meu cumprimento a você, que Jesus esteja com você nesse momento, porque nós temos uma palavra abençoada para o seu coração no dia de hoje. Vamos então finalizar o tema da semana. Nós estamos aí a semana toda recebendo muito da parte de Deus, com todo esse conteúdo que foi preparado assim, com inspiração, né? Vamos falar dessa forma, inspirado aí pelo Senhor, que é gerenciando o tempo com sabedoria. E hoje quem vai estar ministrando, né? Aprendendo com vocês sou eu, a jovem anciã, Janimar Cândido. O nosso subtema hoje é a gratidão como combate à procrastinação. E ao estudar, eu achei assim sensacional, porque verdadeiramente é isso, né? Quando nós temos um coração gratos, nós vemos as coisas assim com outro ângulo, né? Nós entendemos que tudo é possível, porque quando nós estamos com o coração cheio, né, de graça, cheio de alegria, nós nos tornamos fortes, nada é impossível. Nada é impossível. Então, temos aí a motivação necessária para alcançar tudo aquilo que nós precisamos, né? E o nosso versículo base de hoje está em 1 Tessalonicenses 5,18, que nos diz: dai graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Então, a explicação, ela vem nos direcionar da seguinte forma: a gratidão é uma poderosa ferramenta contra a procrastinação. Muitas vezes procrastinamos quando nos sentimos desmotivados ou sobrecarregados. No entanto, a prática da gratidão nos ajuda a mudar a nossa perspectiva, reconhecendo as bênçãos de Deus em nossas vidas e a importância de usar o tempo de forma produtiva. E é isso, né? Como o Senhor, ele muda realmente assim, toda a nossa perspectiva quando nós entendemos e temos esse coração grato. Porque a gratidão, ela nos dá um novo ânimo, pois ao refletirmos sobre tudo o que Deus tem nos dado, somos motivados a fazer o melhor com o tempo que Ele nos concede. E aí, como é que tem sido, né, o seu dia a dia? Você já entendeu, você já tem praticado esse coração grato a Deus, grato pelas pequenas coisas ou pelas coisas grandiosas que às vezes nós esquecemos de agradecer ao Senhor, simplesmente, né? Não agradecemos, e vamos vivendo aí conforme, como dizem, né? Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou continuar assim. E a palavra de Deus, ela é bem clara, né? Ao ministrar nos nossos corações sobre a gratidão, sobre a gratidão. Porque quando nós somos gratos, nossas atitudes em relação ao trabalho, as responsabilidades mudam, vocês sabiam disso? Passamos a ver as tarefas diárias como oportunidade para crescer e servir a Deus, em vez de vê-las como um fardo. Eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor me permitiu viver ontem, né? Sempre que eu vou para os meus atendimentos, eu sou representante comercial, para quem não sabe, então eu trabalho com público, né?
E eu sempre oro a Deus, né? Senhor, me prepare, Jesus me dê oportunidade para falar do teu amor, para ministrar sobre o Senhor hoje, né? Para pelo menos uma vida. E ontem o Senhor fez algo assim tão extraordinário. Eu cheguei numa cliente, foi a primeira cliente do dia que eu cheguei para visitar um supermercado aqui na cidade. E aí ela virou para mim e ela disse: eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou desmotivada. Eu comecei a entrar em depressão, estou muito triste, o comércio não está fluindo, não entra ninguém. E ela começou a fazer os relatos dela, né, as reclamações dela. Deixei ela falar, né, ouvi. E aí, quando ela finalizou, eu olhei bem dentro do olho dela e perguntei: você crê que Deus pode mudar toda essa trajetória, tudo isso que você está me relatando? Você crê no poder de Deus? Aí ela: eu creio. Falei: você me permite fazer uma oração por você, pelo seu comércio? E eu quero ungir o seu comércio. Eu sempre ando com óleo, né, ungido dentro do carro, óleo de unção. Aí ela: claro, eu permito sim. Então, fui lá no carro, peguei o óleo, ungi minhas mãos, orei, ungi minhas mãos e comecei a orar, mas foi uma oração primeiro de gratidão, né, pelo comércio que Deus... E fui orando, e Deus foi colocando palavras, né, para que ela entendesse, né, que ela tinha que mudar aquela maneira dela falar sobre o comércio dela, para que ela pudesse ministrar sobre o comércio dela. E orei, né, com as palavras que Deus trouxe para mim, e ungi tudo, ungi ela, ungi o comércio, ungi os funcionários. E assim, foi um momento de Deus, né, na manhã de ontem. E aí ela me agradeceu, né? E aquilo me fez um bem tão grande que vocês não têm noção, sabe? Eu recebi do Senhor assim como um presente ontem. Essa oportunidade, porque eu sempre peço isso para Deus, sabe? E eu fiquei muito feliz mesmo de poder servir a Deus, de poder, sabe, semear um pouquinho. Isso é tão pouco diante de tanto que o Senhor tem feito na minha vida, né? Então, assim, eu relatei isso para vocês para dizer que se coloque na posição, sabe? Faça algo para o Senhor. E depois disso, o dia fluiu tão bem, vocês não têm noção. Ontem eu fui acompanhada pelo um representante comercial, né, de uma das marcas aí que a empresa trabalha. Gente, e assim, foi só bênção de Deus, onde nós chegávamos, né? Que ele ia falar do produto, primeiro os clientes, né, que me elogiavam para ele, né? E assim, gente, foi tão lindo ver o agir de Deus, ver o mover de Deus, sabe? Porque é só o Senhor na nossa vida, né? É só o Senhor. E quando a gente entende e faz com amor, né? Ele falou isso para mim ontem, ele disse assim: nossa, tinha muito tempo que eu não encontrava alguém, né, no trabalho, que a gente sabe que é um trabalho árduo, mas que faz com amor, que trata as pessoas com respeito na forma como você trata. E eu percebo que você não olha para a pessoa só como um número a mais, só como um fechamento de meta. Gente, e realmente é assim, né? Porque quando a gente sai para a rua e busca a Deus primeiro, e Senhor, eu tô aqui para fazer a tua vontade. E é dessa forma que eu vou para a rua, sabe? E tem sido, né, uma bênção, graças a Deus. Vamos seguir aqui. Então, a procrastinação está muitas vezes ligada à falta de motivação. E essa motivação, né, eu não vou esquecer, ficou muito gravado na minha memória o que nós ouvimos no Fala Mulher, né? Nós não devemos buscar a automotivação, mas nós devemos buscar a motivação do alto.
Quando nós entendemos que a nossa motivação ela tem que vir do céu, do Senhor, do Espírito Santo, não tem cansaço emocional ou sensação de desânimo diante de nenhuma tarefa, porque o nosso coração ele já entendeu, né, que ele precisa estar cheio de Deus, sabe? É só o Senhor para nos capacitar, é só o Senhor para nos dar esse ânimo de levantar todas as manhãs, às 6h30, aliás, antes, né? Antes das 6, para nos preparar, para ligar, né? Preparar aqui o cenário, para ligar tudo e estar aqui com vocês às 6h30, sabe? Pronta para compartilhar com vocês, para estarmos juntas nesse propósito. Né? É só o Senhor para fazer isso. Tem dias, sinceramente, que os olhos não querem abrir, né? Não quer, sabe? Mas aí a gente respira fundo, Jesus, a obra é tua, vamos lá, né? Cara de paisagem linda, e aqui estamos. Isso é todos os dias, de segunda a segunda. Então, em muitos momentos, nós deixamos de agir não por falta de capacidade, sabe? Mas porque estamos presos a pensamentos negativos que tiram nossa energia e visão. Isso é tão real, gente, tão real. Algumas meninas já sabem disso, né? Mas eu não gostava de comemorar meu aniversário, porque foram 3 acontecimentos muito marcantes na minha vida no dia do meu aniversário. Agora mais um próximo, Rafa, 25. E por incrível que pareça, esse ano, dia 25, também eu tive uma perca muito grande da minha família, próximo do meu aniversário, sabe? Então, quando começava a chegar perto do meu aniversário, eu já começava a ficar com aquele pensamento, sabe, de ruim, alguma coisa ruim vai acontecer, e eu não comemorava. Aí, o ano passado, eu não comentava isso com ninguém, né? O ano passado, eu comentei com as meninas do Instituto, né? E elas, não, nós vamos quebrar isso, né? Nós vamos trabalhar isso. E assim, gente, foi tão lindo, sabe? O ano passado, eu sempre preparei aniversários para as outras pessoas, mas o meu, eu nunca tinha preparado nada, eu mesma, né? Aí, o ano passado, nós vamos quebrar isso e tal, e assim, com incentivo, né? Das meninas, né? Aqui nessa ambiência, fizemos um café da manhã o ano passado, foi aqui na minha casa, veio, sabe, as pessoas do meu coração estiveram aqui, e assim, Deus já começou a trabalhar, né, o ano passado. Aí esse ano já foi tão diferente, de verdade, sabe? Foi muito diferente. Eu não trouxe aquele sentimento que eu sempre trazia para essa data, né? Mesmo, eu nem me lembrei do acontecimento agora, dia 25, a mamãe que está me lembrando aqui, eu não relacionei com o meu aniversário, porque tudo de ruim, gente, era assim, tudo de ruim acontecia ou próximo do meu aniversário, no dia do meu aniversário, então eu nunca queria nem lembrar da data. E esse ano eu lembrei, eu comemorei, meu coração estava assim, transbordando, sabe, com o Senhor. Ah, mãe, você teve alguma coisa assim de extraordinário para comemorar? Não, gente, não tive. Eu tive um almoço maravilhoso, né, com a minha família. Aí à noite nós saímos de novo, a gente foi lá para o boliche, aqui em Santarém, nós tem um local aí, que a gente foi para se divertir, sabe, em família, e foi tão gostoso, foi único, né? Um dia anterior, na quinta, eu fui surpreendida com um grupo de amigas, né, que a gente me chamou lá para uma reunião urgente, e eu chego lá, era meu aniversário,
Hoje de manhã nós vamos ter um café da manhã com outras amigas do coração. Então, gente, sabe? Eu tirei aquele peso que eu tinha, que eu trazia, que eu carregava comigo, relacionado a essa data, né? E por que eu estou trazendo isso? Não sei, às vezes você tem passado por situações semelhantes às que eu passei. Eu quero te dizer, de verdade, quando você entende e tira, né, todo esse sentimento, esses pensamentos negativos, a sua energia, a sua visão, sabe, muda. Eu estou relatando o que eu vivi relacionado à data do meu aniversário, mas isso é real em todos os pilares da nossa vida. Todos os pilares. Se a gente olha para o nosso trabalho e começa, já levanta de manhã, ai meu Deus, por que eu acordei? Ai meu Deus, ai, hoje é dia de atender aquele cliente. Deus, ninguém gosta dele. Gente, eu tenho cliente assim na minha rota. Eu tenho um cliente que nenhum vendedor da empresa que já atendeu a pessoa gosta de atender a pessoa. E assim, e eu me dou super bem com a pessoa. Entende? Mas por quê? Porque eu já levanto orando a Deus por cada um, sabe? E é isso. Então, assim, gente, mude a sua visão. A gratidão, ela nos ajuda a enxergar o valor das pequenas coisas, e é real. Do simples fato de termos um novo dia para viver, para trabalhar e para crescer. Quando nós reconhecemos as bênçãos que Deus nos tem dado, nós desenvolvemos senso de responsabilidade e propósito. Isso transforma nossas atitudes. Tarefas que antes pareciam cansativas ganham sentidos. Projetos que estavam adiando passam a ser encarados como oportunidades de honrar a Deus. Ser grato em todas as circunstâncias, como nos enfatiza lá em 1 Tessalonicenses 5,18, não significa ignorar as dificuldades. Claro que não. Elas são reais, elas estão aí. Mas essas dificuldades, elas vão ser um degrauzinho da nossa escada. Sabe aquela escada que eu costumo convidar vocês a visualizar? A escada dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Cada dificuldade dessa que nós encontramos no dia a dia é um degrau dessa escada, né? Que você possa crescer com ele. Por quê? Quando eu digo degrau e que você vai subir, ao subir você está crescendo. Então, tenha cada dificuldade que você encontrar, né, na sua vida, tenha elas como um degrau. E decide olhar para elas com fé e esperança e cresça, continue um passo de cada vez. Essa postura interior afasta o desânimo e renova nossas forças. Porque a gratidão, ela não apenas melhora nossa saúde emocional, como também fortalece nossa disciplina, nos tornando mais produtivo, focado e intencionais com o tempo que temos. Amém? E aí eu vou trazer uma aplicação rapidinha. Meu Deus, eu estou falando muito hoje. Quando o cansaço e a rotina, ela nos desmotivarem, pare e reflita sobre tudo que já foi conquistado pela graça de Deus. Agradecer pelo trabalho, mesmo quando ele exige esforço, ajuda a mantê-lo como um privilégio e não como um fardo. A gratidão diária ativa a consciência do propósito, afastando a procrastinação e promovendo a ação com alegria. Um coração grato é um coração ativo e não passivo diante das oportunidades. E a palavra do Senhor, ela nos diz: de tudo que deveis guardar, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. E nosso exercício prático, ele nos traz alguns comandos.
Anote 3 coisas pelas quais você é grato hoje, o dia presente, agora, esse momento. Escolha uma tarefa que você tem procrastinado e reflita sobre como ela é uma oportunidade de crescimento, serviço ou desenvolvimento. Ore agradecendo a Deus por essa tarefa e peça a Ele ânimo e sabedoria para realizá-la com excelência. E agora eu quero convidá-las a fazermos uma oração, pode ser? Vamos fechar os olhinhos. Senhor Jesus, obrigada por tudo que já fizestes por mim, mesmo nas tarefas mais simples ou cansativas, Senhor. Ajuda-me a enxergar teu cuidado e propósito. Dai-me um coração grato, Jesus, que conheça tuas bênçãos e que me responde com ação e dedicação. Que a gratidão, Senhor, me impulsione a vencer a procrastinação e a usar bem o tempo que o Senhor me confiou. Em nome de Jesus. Amém. E agora eu quero abrir as oportunidades para quem quiser compartilhar, se fez sentido para você, se você já é uma pessoa que pratica a gratidão. Eu quero convidar para falar para a gente, dar esse testemunho. Quem se habilita? Tararã. Quem? Tâmara, Bom Rose, dia. Luzânia, Marisa. Eu costumo normalmente verbalizar, né? No final do dia, quando eu saio do trabalho, eu começo a agradecer pelo dia. E aí eu vou citando tudo. Do dia do trabalho, dos atendimentos, de coisas que eu consegui resolver. Agradecer por estar retornando para casa. E eu vou verbalizando tudo. Tudo que aconteceu ao longo do dia, seja uma mensagem, uma ligação, né? E eu vou agradecendo. E eu sinto a mudança, né? No contentamento, né? Que é essa palavra, é o contentamento. Quando você faz, muda a energia, muda o seu, não digo o humor, mas o seu bem-estar, ele muda, né? Pelo menos comigo. Eu sinto que faz a diferença. Ainda que eu esteja cansada, ainda que talvez já tenha acontecido algo que não foi legal durante o dia, mas mesmo assim eu agradeço. Mas muda o humor também, Marisa. É o quê? Muda o humor também. Sim, exatamente. É isso. Obrigada, Mari. Que bom que você já tem essa prática, né? E aí já começa a fazer isso antes também, tá? Quando for para o trabalho, né? Já tem esse momento com Deus, já declara, né? Verbaliza, né? Cada atendimento seu, que você vai ser usada, que você vai ser vaso do Senhor, né? Para atender seus clientes internos, os seus clientes externos. E é dessa forma que as coisas vão fluindo, né? Quem mais, meninas? Se não temos, Bom dia, vamos menina. partir aqui para nossa. Bom dia, Lúcia Castro. Bom dia. Tem uma mudança também biológica, fisiológica, melhor dizendo, para a gratidão, né? Quando você pratica a gratidão, ocorre uma mudança bioquímica no nosso corpo. Tanto é que tem uma técnica chamada de sorriso Duchenne. Não sei se vocês já ouviram falar, de colocar uma caneta entre o nariz e a boca e simular um sorriso. Ele já transforma, já muda a tua bioquímica. E a gratidão, ela é ativa também o nosso corpo fisiologicamente falando, quer dizer, as nossas células, elas reagem diferente.
Então, é assim, existe uma diferença muito grande no corpo de quem é grato e de quem é maldizente. E quando você começa a ter essa visão e ser mais grato, você começa a ter mais saúde, até mais saúde, porque vem de bônus. E tem uma coisa também, com certeza vocês vão de concordar, que aquelas pessoas que são mais alegres, que elas sorriem mais, elas envelhecem mais tarde. Nós conversamos até com a Rosângela, eu acho que um dia nós estávamos colocando isso para ela, que ela nem parece a idade que tem, né? Mas porque ela tem um espírito alegre, ela é grata, ela tem essa vibe positiva. Então, assim, quer se manter mais jovem, quer se manter mais bonita, quer manter esse teu corpo melhor, trate de ser grata, pratique, execute isso diariamente. Isso, é o sorriso do Shen. Mas tem que simular o sorriso. É técnicas que usam em treinamento, inclusive, né? O Paulo Vieira usa muito essa técnica aí para mudar a nossa bioquímica. Ele diz assim que o sorriso do Shen, quando tu vai para uma negociação, por exemplo, e você está com uma energia baixa e você executa ele, isso te eleva e te leva mais empoderada para uma negociação. Então, são técnicas aí que a gente pode lançar a mão para melhorar nossa energia e ter bons resultados nos negócios também. É isso, mulheres. Tá aí, verdade mesmo, né? A Luzânia postou algo aqui no nosso. Obrigada, Lúcia, pela contribuição. Eu nunca não conhecia ainda, tá? Essa técnica. Vou praticar, viu? Vou praticar cada vez mais. A Luzânia está dizendo que a murmuração traz maldição. A generosidade traz prosperidade e a gratidão traz alegria. Que lindo, é verdade, Luzânia. Obrigada, tá? Pela contribuição também. Bom, vamos fazer nossa oração. Quero convidar aqui alguém para orar para a gente. A Lúcia Castro, né, que trouxe aí o sorriso do japonesinho. Ah, não dá para sorrir não, Lúcia. Ah. Lúcia, você pode orar para a gente, por favor? A pessoa que estava escalada hoje não entrou na oração, por favor? Hello? Vai levar uma falta. A pessoa que estava escalada vai levar uma falta. A pessoa que estava escalada levou uma falta.